chamo Cláudio e nós somos alunos do curso de licenciatura em Pedagogia pela Univesp, do Polo de Pacaembu. E nesse vídeo vamos apresentar o nosso projeto integrador. Neste projeto, abordou-se as dificuldades encontradas pelos docentes durante o processo de alfabetização de alunos portadores do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, assim como métodos que facilitem a aprendizagem. O TDAH é um transtorno neurobiológico de causa genética, que surge durante a infância e que pode acompanhar a criança por toda a vida, caracterizado pelos sintomas como desatenção, inquietude e impulsividade. De acordo com Santos e Magalhães, no início do século XX apareceram as primeiras descrições médicas sobre o TDAH. Porém, apenas a partir de 1970 é que essas descrições ganham destaque nos diagnósticos médicos de crianças e adolescentes em fase de escolarização. Em 1992, ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde por meio da Classificação Internacional de Doenças. Segundo a ABDA, Associação Brasileira de Déficit de Atenção, cerca de 3 a 5% das crianças de diferentes regiões do mundo apresentam TDAH com prevalência entre os meninos e, em mais da metade dos casos, permanecem até a vida adulta. Através do questionário formulado pelo grupo e enviado a professores da rede pública de ensino, ficou claro que uma das dificuldades dos professores é criar e manter um ambiente atrativo, que chame a atenção dessas crianças e, consequentemente, que esses alunos não percam a concentração naquilo que está sendo estudado. Diante dos fatos, a intenção do grupo é voltada para o uso de atividades lúdicas para auxiliar o docente em sala de aula. Existem materiais hoje voltados especialmente para o ensino, recriando o ambiente escolar através de jogos. O período de alfabetização é um marco na vida da criança, pois se trata de um processo que insere as crianças na sociedade em que vivem. Ou seja, a habilidade de ler e escrever são essenciais para que indivíduos exerçam plena cidadania. Toda experiência vivida pela criança nessa etapa é decisiva para a eficácia de seu aprendizado. Por isso, a alfabetização deve acontecer de forma natural, lúdica e divertida. A ludicidade é uma forma prazerosa de ensinar e aprender para alunos com alguma dificuldade de aprendizagem. Educadores que trabalham com crianças com essas características precisam se preparar, adotando métodos e estratégias pedagógicas para otimizar o ensino desses alunos. Além do mais, saber lidar com as diferenças de aprendizagem é importante para apoiar e elevar o desenvolvimento da criança, ajudando a integrá-la com os demais colegas de classe. Segundo Pereira, crianças com TDAH devem se sentar nas primeiras carteiras, longe de portas e janelas, a fim de evitar distrações. O professor deve preparar atividades curtas para não ultrapassar o tempo de concentração do aluno, assim como deixar uma aula diferente da outra, diversificando o método de ensino a fim de motivar o aluno. Com formas diversas e enigmáticas, trabalhados na maioria das vezes em grupos, esses materiais instigam e aguçam o sentido dessas crianças, que possuem no seu íntimo uma busca inquieta pelo novo, diferente, os levando a conhecer novas percepções sobre a vida, assim como a si próprio. Fazer suas próprias descobertas por meio do brincar desperta na criança o prazer pela aprendizagem e aumenta as chances de ela permanecer mais tempo concentrada, o que possibilita o processo de interação entre os alunos e o professor, proporcionando a oportunidade de desenvolver a criatividade e sociabilidade. O grupo reuniu-se para montar um caça-palavras utilizando materiais coloridos e recicláveis, contendo palavras simples e comuns às crianças. Nessa proposta de atividade, o professor poderá dividir os alunos em grupos de 4 ou 6 crianças e convidar os alunos para reunirem os materiais necessários para que cada grupo possa construir seu próprio tabuleiro, pois assim as crianças têm a oportunidade de transformar os materiais em um novo brinquedo que será também um objeto para aprender.
o professor deverá ter em mãos as sílabas impressas que compõem as palavras que irão preencher as tampinhas do caça-palavras, e figuras com imagens que correspondem às palavras que deverão ser encontradas e marcadas com o auxílio de um elástico. Como os sintomas mais comuns em crianças com TDAH são impulsividade, falta de concentração e hiperatividade, o caça-palavras permite que a criança realize a leitura de forma lúdica, sem perceber que está realizando uma tarefa cotidiana. Devido às restrições impostas ao município por causa da pandemia do Covid-19, não foi possível aplicar a proposta do jogo junto aos alunos. Porém, o jogo de caça-palavras, com materiais reciclados desenvolvido neste projeto, foi apresentado aos educadores, que relataram haver várias finalidades que podem ser trabalhadas, como o conceito de reciclar e reaproveitar materiais que seriam descartados, criando algo novo. O jogo em si tem a finalidade de desenvolver a capacidade cognitiva do aluno, principalmente o caça-palavras, que ainda trabalha a questão da concentração, prendendo a atenção do aluno, gerando assim uma aprendizagem significativa e prazerosa. Contudo, concluímos que a inclusão destes alunos tem figurado entre os principais objetivos dos professores e demais componentes da sociedade escolar, considerando que a palavra inclusão neste texto não tem somente o sentido de incluir, mas incluir com dignidade, qualidade e amor. Amor ao ensino e ao ser humano.